E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre mais uma derrota do São Paulo, 2-1 e mais uma partida ridícula. E eu quero que você comenta aí. O que você achou da partida do nosso querido Tricolor? Se você, assim como eu, passou raiva com São Paulo, pelo menos se inscreve no canal e deixa o seu like aí. Vamos pra meta de 25 mil inscritos. Se inscreve e dá essa força pra mim aí. Bora assistir o vídeo, você sabe, no final eu volto. Trago a minha opinião e a gente vai falar um pouco sobre esse São Paulo que é uma piada. Crédito de direitos autorais deixa descrição, sem mais enrolação, você bora pro vídeo. Tudo bem, Abel? Como é que você está? Boa noite a você, boa noite aos comentaristas. Elton Serra, estou aqui tentando substituí-lo na terra dele, mas é impossível, né? O Elton é uma lenda aqui. Um abraço ao Zé Elias. Bem, para o Bahia, ótima vitória. O time vinha de uma eliminação na Copa Libertadores da América. É verdade, vai disputar a repescagem em busca de uma vaga na Sul-Americana. Hoje teve chance para aplicar uma goleada no São Paulo. Desperdiçou muitos gols, contou muito também com uma grande defesa, ou algumas grandes defesas do Rafael, principalmente no primeiro tempo, mas tem aquela tradicional lei do ex, e o William José fez valer, marcando 2 gols, um dele de pênalti. O São Paulo ainda diminuiu no finalzinho, num pênalti muito contestado pelo Bahia, cobrado pelo Luciano. 2-1, derrota do São Paulo, que fica ali na segunda parte da tabela, vitória do Bahia, que se recupera no Campeonato Brasileiro. O São Paulo agora tem que pensar, e tem muito tempo para pensar, no jogo contra o Vasco da Gama, que encerra esta fase antes do Mundial. Esse jogo tem alguma chance do Oscar retornar, além do Alisson e do André Silva, que estavam suspensos e não atuaram, e o Zubeldia, que vai voltar ao banco de reservas, outro que estava suspenso. Está tudo pronto aqui na sala de imprensa para a coletiva do Cubeiras daqui a pouquinho. A gente vai acompanhar essa coletiva, depois vamos para a zona mista. Acho que ninguém do São Paulo vai falar, apenas jogadores do Bahia, e um pouco mais tarde o Rogério Ceni também chega com a sua coletiva. Aqui muitos questionamentos a respeito da presença ou não dos dirigentes. Como nós sabemos, o Carlos Belmonte está de férias já faz um tempo e o Júlio Casares não veio com a delegação porque foi assistir a final da Liga dos Campeões na Alemanha. Está representando a diretoria aqui o Rui Costa, que é um dos 4 principais dirigentes. O Muricy não tem viajado com a delegação. Daqui a pouquinho, então, entrevista e a repercussão desta derrota doída para o São Paulo, mas merecida do Bahia, e podia ter sido demais se não fosse o Rafael. Abel. Adversário, tentar jogar mais em cima ali, até porque eu acho o Rogério um bom treinador. Eu acho o Rogério um treinador que consegue fazer boas leituras do jogo. Acho que uma das melhores entrevistas de pós-jogo são as entrevistas do Rogério, porque ele diz exatamente o que aconteceu, tanto do lado bom como do lado ruim também, né? Mas com o elenco que tem, eu acho que o Bahia hoje, por jogar em casa, poderia jogar um pouco mais ali na frente, pressionando o São Paulo, dificultando para o São Paulo, tendo uma posse de bola um pouquinho melhor, uma qualidade de jogo um pouco melhor e não se arriscando tanto esperando por um contra-ataque. Hoje deu resultado, acho que ganhou, mas o São Paulo criou também algumas oportunidades que poderia empatar, né? Continua criando muito e desperdiçando chances o Bahia, especialmente hoje no primeiro tempo, né, Zé? Sim, no primeiro tempo criou bastante pelos lados do campo, né? O Bahia tem um setor de lado do campo com o Pulga e também com o Ademir, especialmente pelo lado do Wendel. Aí vai a minha crítica, o Zubeldia não estava no banco, né? Era o auxiliar, mas assim, alguém precisa dizer para o Zubeldia que o Wendel ainda não chegou e que se você tiver que jogar com o Wendel e Enzo Pérez na defesa e o Wendel na frente. Né? A melhor característica do Wendel, pelo menos ao longo da sua história, era do meio para frente, ele tem um bom apoio, ele tem um bom cruzamento. Aí você improvisa os 2 laterais no mesmo lado para ter um lado esquerdo forte, justamente porque o Bahia tem um lado direito forte ali. O Gilberto jogou um pouquinho mais como um terceiro zagueiro hoje, né? Porque o Bahia, quando tem a bola nos pés, faz um terceiro zagueiro e aí coloca mais ou menos uns 3-4-3, porque tem muita movimentação. Everton Ribeiro, Jean Lucas, né? É um time bem interessante a forma como se comporta o Bahia. E pelo lado direito ali, em cima do Wendel, era o corredor, né? O Bahia forçou muito ali e criou algumas oportunidades. O ano passado o Bahia já sofreu bastante quando tinha o Everaldo, né? Porque criava também muito e acabava não marcando os gols, e aí tomava um gol e acabava perdendo a partida ou empatando. Eu acho que eu estava conversando com o Elton aqui, eu até falei sobre a questão do goleiro, né? Que precisa de um goleiro com uma expressão maior em termos de currículo, para dar um pouco mais de garantia. E na frente, o William José, para mim, é bom jogador, é muito bom jogador, mas ele não pode desperdiçar gols. Ele vai ser e pode se tornar importantíssimo para o Bahia daqui para frente, pela capacidade que ele tem de finalização.
Ele é bom finalizador, mas não pode perder as oportunidades. E os outros jogadores também, né? Não preciso nem falar, porque o Pulga chega com facilidade, o Ademir chega com facilidade, né? O Jean Lucas chega... É impressionante como esse jogador cresceu nas mãos do Rogério, especialmente no Bahia. Ele é dinâmico, está em todas as partes, praticamente todas as partes do campo. Não podem perder gols. O Bahia tem a condição e cria muitas oportunidades. Se o Bahia fizer 10% das grandes chances que ele cria durante todos os jogos, provavelmente ele vai ter uns 2-0, 3-0, porque o Bahia cria bastante. Pode ser que eu esteja errado, mas o Elton que está aqui, que acompanha mais o Bahia, né? Mas é um futebol bonito de se ver. Sim. Volto a falar, o Rogério tem um elenco nas mãos para criar para fazer grandes jogos, né? Grandes jogos técnicos. E não ficar lá atrás. Eu acho que o Rogério arrisca muito quando fica muito lá atrás. É muita insegurança no próprio futebol que o Bahia apresenta, né? Bahia que voltou a vencer no Brasileirão, depois de ser eliminado ali da Libertadores, vai disputar o playoff lá para seguir ou não na Sul-Americana. Agora, o São Paulo, por outro lado, se classificou com tranquilidade na Libertadores da América, mas no Brasileirão está patinando, né, Elton? Sim. Olha, em 11 jogos, o São Paulo tem quantos pontos que eu estava olhando aqui, ó? São Paulo tem 12 pontos. 12 pontos em 11 partidas, não é isso? Venceu apenas 2 jogos. É muito pouco, né? Sim. E a gente tem visto o São Paulo diferente no Libertadores em relação ao Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é mais difícil do que o grupo que o São Paulo teve na Libertadores. Por mais que você tenha o Talleres ali, é sempre um ambiente complicado, viagens, né, a logística acaba sendo bem diferente, o nível de arbitragem também, né, não que seja excelente, mas acho até um pouco melhor. O São Paulo tem algumas questões que precisam ser colocadas na mesa até para entender o porquê, né, de um time vencer apenas 2 de 11. Só um parêntese, né? O Bahia finalizou 13 vezes. O São Paulo permitiu que o Bahia finalizasse 13 vezes no jogo. Dessas 13, 10 no primeiro tempo. Ou seja, o Bahia finalizou 3 no segundo tempo e fez 2 gols. Foi mais eficiente, né? Então, se é um Bahia que cria muito, é um São Paulo que permite os adversários criarem bastante também. Eu acho que tem a ver com 2 situações, né? Começou com aquela esperança de ter aquele quarteto funcionando, que não se concretizou por questões físicas, né? O Lucas, o Luciano, o Caleri e o Oscar. Eles não conseguiram jogar juntos por diversos fatores. O que ficava de fora de vez em quando e acabava não sendo formado o quarteto era o Luciano. Sim. E agora é só o Luciano que está jogando. Sim. E eles eram protegidos pelo Pablo Maia e pelo Alisson. O Pablo Maia é um jogador importante nessa sustentação do meio-campo e que o São Paulo perdeu. E eu acho que não conseguiu. O Luiz Gustavo não é o jogador para isso também, acho que principalmente, né, quando se fala em recomposição defensiva. Então o São Paulo que se expõe bastante e no Campeonato Brasileiro os times costumam ser da forma que o Bahia joga na maioria das vezes, né? Transição rápida, principalmente por dentro. O Bahia usa bem os seus pontas, mas usa bem o meio. A gente destaca tanto aqui o meio-campo do Bahia com o Jean Lucas. Impressionante, o Everton. Que ataca o corredor central muito, né? O Everton, o Cauli quando joga também, o próprio Caio Alexandre. E o São Paulo sofre com isso, justamente nesse setor onde o time está meio instável. O Zé falou das dobras dos laterais, né? De colocar muitas vezes o Wendel numa segunda linha ou o Cedric numa segunda linha. Sim. Ele faz muito isso, porque o São Paulo usa muito os lados e os adversários entendem isso, que muitas vezes não dá para jogar por fora. E aí atacam justamente nos volantes do São Paulo, que eu acho que é o grande problema do Zubeldia nessa temporada. Os times na Libertadores talvez entendam de uma maneira diferente, porque, claro, tem seus departamentos de inteligência, analisam os adversários. Acho que o São Paulo entra muito grande na Libertadores também pela sua tradição. Acho que os adversários respeitam muito, não que no brasileiro não respeitem, mas eu acho que há uma igualdade, eu acho que há uma equiparação. Tanto que o Bahia faz uma campanha bem melhor que a do São Paulo, né? Eu acho que tem um elenco bem mais equilibrado, inclusive, que o do São Paulo. E obviamente que o Bahia pegou um grupo mais difícil, mais complicado na Libertadores, morte, né? E veio de uma pré, né? E veio de uma fase anterior. O que o Elton está falando é exatamente, não sei, né? Em relação ao respeito do São Paulo na Libertadores, né?
porque o São Paulo tem uma tradição muito grande, e os times que vêm jogar contra o São Paulo estudam o São Paulo, vamos dizer assim, os 2 últimos jogos, 3 últimos jogos, vamos dizer assim, para jogar contra o São Paulo. Vem no Morumbi, tem aquela coisa, né, pô, São Paulo, campeão, tricampeão da Libertadores e tal. Aqui no cenário nacional, eu acho que essa questão não entra no campo. Então, por isso que nós estamos vendo os times, quase todos os times, acreditarem que podem vencer o São Paulo. Porque hoje você tem aquela diferença que existia muito grande no passado em relação aos grandes jogadores, aos times menores, né, aos times que não tinham tanta tradição. Hoje, com a parte da evolução física, tática, né, técnica não digo, porque na técnica muitas vezes são os pequenos detalhes técnicos que decidem um jogo. Você consegue igualar na parte tática, na parte física e na hora da decisão, né, que você tem que tomar uma decisão, um passe ou um chute ou uma finalização, a parte técnica muitas vezes decide os jogos. Então eu acho que o São Paulo sofre com isso. O São Paulo, todo mundo já entendeu mais ou menos como o São Paulo joga e o São Paulo tem as suas limitações. Os meninos que estão entrando agora é que muitas vezes tiraram o São Paulo das dificuldades, porque ninguém os conhece. Eles têm a capacidade do improviso, que você vê o Luca, o Ferreirão, tem o Matheus, né? Hoje o Ryan não entrou muito bem, mas também porque é um jogo difícil. Mas esses meninos, quando o São Paulo precisou, eles tiraram alguma coisa de novo e conseguiram dar sustentação àquilo que o São Paulo precisava naquele determinado momento. Com o passar dos jogos, a novidade, ela deixa de ser novidade. Os times hoje têm quase todos os times, o Bahia deve ter o Elton pode confirmar ou não, mas eu imagino que pela estrutura do City deve ter um centro de análise muito grande em relação aos adversários. Tem um treinador que estuda muito, que sabe muito. Então, você começa a mapear o time do São Paulo e aí você consegue jogar. Se você anular o Pablo Maia, para fazer essa bola não chegar até o meio campo, que é o Alisson normalmente que faz isso, essa ligação até o meio, você anula o São Paulo, porque vai ficar, não tem ninguém no meio campo, tirando esses 2 jogadores, que pensam no jogo. Você tem o Luciano, que é um meia centroavante, né, meia mais para atacante, e joga pelos lados. O Bahia hoje anulou, jogou com 3 zagueiros, colocou todo mundo para jogar pelos lados, fazia muitas vezes superioridade numérica, 3 contra 2 em determinadas partes do campo. O São Paulo não conseguiu jogar. Então, quem fazia diferença, ou faz muitas vezes, que faz tempo que não joga, é o Lucas, com a qualidade, com a velocidade, com as arrancadas. E o Oscar, né? E o Oscar com um passe diferente, outro que sabe jogar, mas tá difícil de ver esses dois em campo, hein? E eu acho que o Alisson também, acho que entra nessa conta. E o Bobadilla não fez um jogo ruim até, porque a responsabilidade dos volantes do São Paulo e de qualquer time que enfrente o Bahia é tentar, primeiro, encurtar os espaços de Everton Ribeiro, tirar ele daquela zona onde ele se sente confortável para criar, saindo da direita para dentro, e também acompanhar muitas vezes um Jean Lucas que fisicamente é muito forte, né? Tem muita força física, muita explosão. Então, Bobadilla até conseguiu se garantir durante boa parte do jogo. E o Pablo Maia, acho que pela questão também de tá se recuperando aos poucos esse ritmo num Campeonato Brasileiro que é muito intenso. Ainda não é o Pablo Maia que a gente viu na temporada passada. Mas carece de opções também, né? Para fazer o time manter. Às vezes até o Bahia tem o Cauli, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, o Caio Alexandre, mas muitas vezes joga com 3 volantes. Muitas vezes perdeu o Eric agora, né? O Eric por lesão. Tem aí a possibilidade de usar muitas vezes os ex-jogadores do São Paulo, né? Jogadores que pertencem ao São Paulo, o Nestor e o Michel Araújo. Araújo entra sempre, né? E entrou, inclusive, durante a partida. Então, o Bahia ainda consegue jogar com 3 ali, fechando um pouco mais o meio-campo e dá liberdade para os pontas jogarem. Hoje, eu acho que o Rogério até voltou a usar algo, o Zé lembrou bem do Gilberto fazendo a função ali de um falso zagueiro. Ele voltou a usar algo que não usava há um bom tempo, que são 2 pontas ao mesmo tempo. Sim. Começou com o Ademir e começou com o Eric Pulga. E aí, eu acho que a intenção dele, e ele conhece muito bem, essa questão do Luciano ser 10, foi o Rogério Ceni no São Paulo que falou. Ele considera o Luciano como um meio atacante, né, jogando por dentro. Ele falou sobre isso na época do São Paulo. Acho que foi por isso até que o Zubeldia tentou fechar os lados do campo. E aí o Rogério pensou, vou voltar a usar 2 pontas, porque ele usava o Cauli, um construtor por um lado, e o Pulga, o cara de profundidade por outro. E aí, como o São Paulo tentou dobrar os lados do campo, fechar, reforçar a marcação, aí ele jogou com 2 pontos. Eu acho que por isso que o Bahia criou 10 oportunidades no primeiro tempo.
cria muito, mas quando joga com 2 caras abertos, cria mais ainda. E cria dificuldades para um São Paulo que o encaixe defensivo ainda não aconteceu no Campeonato Brasileiro. É claro, eu estava, enquanto você falava, revendo o primeiro gol do Bahia ali, uma bela testada, bela cabeçada do William José, né? Cruzamento ali da esquerda, eu estava pensando, no primeiro tempo, teoricamente, o Bahia teve oportunidades até mais fáceis de fazer o gol. Temos que dar um mérito sempre para o Rafael, excelente goleiro do São Paulo. Fez uma grande em boa fase, mas teve umas bolas ali para o Bahia fazer o gol que não fez, e essa aqui. Tudo bem que ele cabeceou meio livre ali, mas não era tão fácil essa cabeçada, era, Zé? E o cruzamento foi perfeito, né? O cruzamento foi forte, rápido. Aí é o que eu falei antes aqui, se você vai fazer dobra de lateral, é fácil você identificar. O Enzo é melhor na defesa e o Wendel é do meio para frente. Quem estava marcando o William José ali? O Wendel. Então é uma coisa, distância. É uma coisa básica isso, você aprende nas categorias de base. A bola está na linha de fundo, você olha o teu posicionamento e o teu adversário. Se eu sou o Wendel, eu tenho 1,50m, 1,70m e vou jogar contra o William José que tem 1,90m, o que eu faço? Eu encosto nele. Ou senão eu fico aqui bem próximo, porque eu estou olhando a bola. Quando a bola chega, o William José vai subir, eu subo no corpo dele. Existem algumas técnicas para você impedir que o jogador chegue inteiro na bola. Só que o William não, o Wendel não. O que o Wendel fez? Ele viu o William José, ele parou. Por quê? Porque ele estava olhando a bola, ele esqueceu do atacante. Aí o cruzamento foi muito bem feito, eu não sei quem foi que fez o cruzamento. O Eric Pulga. O Eric Pulga, né? Fez o cruzamento. E o William José, testada bonita, subiu e cabeceou assim, queixo no peito, né? Como diz o queixo no ombro, como diz o Dadá. Belíssimo gol. O William José que era do São Paulo, né? Ele saiu do Barueri, foi para o São Paulo. O São Paulo ele conheceu o mundo. E hoje, primeira vitória do Rogério Ceni contra o São Paulo, né? O Rogério Ceni tem esses tabus contra Flamengo e São Paulo, né? Contra o São Paulo já caiu, pelo menos. E eu acho que méritos dele pela mudança. Falar o que desse São Paulo? Esse time treina. E aí, a gente vê aqui nos comentários e eu entendo que o São Paulo tem desfalques. Mas o São Paulo não é um time que tem, mesmo com desfalques, se uma equipe é bem treinada, ela tem minimamente um padrão. Minimamente. Seja defensivo, seja ofensivo. Qual que é o padrão defensivo ou ofensivo do São Paulo? Olha o que o Bahia fez com a zaga do São Paulo hoje. Aí eu vejo muita gente criticando o Cedric. O Cedric perdeu a bola. Gente, era pro São Paulo ter tomado uns 2 gols no primeiro tempo. Aquele gol do segundo tempo veio atrasado. Já era pro São Paulo ter saído atrás há muito tempo da partida. E queiram vocês acreditar. Tem gente que fala, se for pra jogar assim é melhor trazer o Igor Vinícius. Cara, com todo respeito, o Cedric não vem passando pelo um bom momento. Mas o Cedric, ele é anos-luz mais jogador que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é uma piada jogando bola. O Cedric, ele não é um jogador horrível, horripilante. Ele tá passando por um momento de estabilidade. Não tô passando pano, ele tá mal. Ele vem falhando e vem falhando feio. Mas não dá pra comparar o Cedric com o Igor Vinícius. É incomparável isso. Outra coisa que eu percebi é o São Paulo, ou o Zubeldia, com essa maldita dobra de lateral. Por onde o São Paulo tomou gol? Pelas laterais. O Bahia botou o São Paulo na roda por dentro. E as jogadas de gol saíram pelos lados do campo. Cara, o São Paulo tá com zilhões de desfalques. O São Paulo não tem um mínimo de padrão defensivo e não tem um mínimo de padrão ofensivo. Olha os últimos gols do São Paulo. Pênalti, bola parada, escanteio, falta cobrada na área. O gol que o Luciano fez contra o Tajeres não foi uma jogada criada. A bola veio do jogador do Tajeres. E tem gente que fala, o problema do São Paulo é só os desfalques. Esse time treina? Esse time parece que não treina. O time não tem... Não, a gente vai atacar assim, a gente vai jogar assim, a gente vai jogar assado. Parecia que o Bahia estava jogando um esporte e o São Paulo estava jogando outro. Não parecia que era o mesmo esporte.
Não parecia que os dois times estavam jogando, praticando o mesmo esporte. O Bahia colocou o São Paulo na roda. O São Paulo dentro de campo era um catado. O São Paulo achou o gol. Para vocês terem uma ideia, o Enzo Dias foi o melhor jogador da partida, mesmo cometendo pênalti. O que o Enzo Dias jogou de lateral e de segunda linha de meio de campo foi sacanagem. E o Luciano também jogou muita bola. Fora isso, o São Paulo é um deserto de ideia. O Pablo Maia não toca para trás, toca pro lado, toca para trás, toca pro lado. Nem marcar, que é o forte dele, ele tá conseguindo marcar mais. Mas tá voltando de lesão, tudo bem, é considerável. Se não fosse o Rafael, o São Paulo tinha tomado uns 3, 4. Se não fosse a sorte também. Gente, se continuar, vocês estão ligados que se continuar assim, o São Paulo vai cair pra segunda divisão, né? Ah, e tem torcedor que tem que ter calma com o Zubeldia, tem que ter isso. Nós estamos chegando no meio do Campeonato Brasileiro. São Paulo tem duas vitórias no campeonato inteiro. Para vocês terem uma ideia, o Bahia hoje conseguiu a sexta vitória. O Bahia hoje conseguiu a sexta vitória. Qual o time tem o melhor elenco? O Bahia ou o São Paulo? Ah, hoje o São Paulo estava desfalcado. O São Paulo tá a tantas rodadas a ponto de não conseguir vencer 5 jogos? É como eu disse para vocês, o problema do São Paulo não foi perder o jogo contra o Palmeiras. Não foi perder o jogo hoje contra o Bahia. O problema do São Paulo foi empatar com o Sport, empatar com o Cruzeiro, não vencer o Fortaleza, perder para o Mirassol. Esses é os problemas, ou foram os problemas do São Paulo. E aí, sabe o que vai acontecer? A diretoria do São Paulo, se não mandar o Zubeldia embora, vai falar, não, é os desfalques. Aí a gente vai ter todo o meio do ano de férias e de trabalho. São Paulo vai voltar com todos os jogadores titulares. Não vai ganhar. Vai ser eliminado de uma Copa, vai ser eliminado de outra Copa, vai ficar perrengando no Campeonato Brasileiro. Aí sim vão tomar a coragem de mandar o Zubeldia embora. É o que eu acho que vai acontecer. Deixa a sua opinião, seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.